futebolaço, eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo aí às informações. Bom galera, tem muita coisa para falar para vocês, vamos começar falando do Lisca. Olha, algumas situações chamam muito a atenção e eu particularmente gostaria muito e estou curioso de ver o Lisca dando uma entrevista daqui a pouco para algum veículo, para a gente saber um pouco do desabafo do Lisca, para ele contar um pouco desse processo do Vasco, porque olha, muitas coisas esquisitas aconteceram durante a passagem dele. Primeiro, a gente esperava aquele cara Lisca doido, mas infelizmente na maioria das vezes a gente viu o Lisca aquele cara introspectivo. Na chegada, emocionado ali com a carta que recebeu do Vasco, relatando a sua filha, pai, é o Vasco, pai. Mas depois da vitória ali do Guarani 4-1 e alguns episódios para frente, a gente foi vendo um treinador arriando vertiginosamente. E olha, o companheiro Janir Júnior do Globoesporte.com publicou uma nota lá no seu Twitter dizendo o seguinte: após a derrota para o Londrina, o Lisca teria dito a seguinte frase no treinamento: joguem aí do jeito que quiserem. Vou repetir: joguem aí do jeito que quiserem. Ou seja, vocês estão nem aí para nada, então o problema é de vocês, então fazem o que vocês bem entenderem, porque sinceramente vocês parecem estar de sacanagem, trocando em miúdo. Lembrando que o jogo anterior, o Vasco perde o Londrina em São Januário de virada, com aquela falha clamorosa do Lucão e também com uma falha bizarra do Ricardo Graça. Vocês vão lembrar, quando saem os gols do Londrina, o Lisca nem reação ele demonstra. Toma o gol, ele vai e senta no banco de reservas. Inclusive, uma outra situação que muito chama atenção, o Lisca praticamente não se despediu dos jogadores. Ele fez aquele vídeo e publicou nas suas redes sociais e pediu demissão à diretoria do Vasco, mas não houve ali uma reunião com os atletas dizendo que estava embora. Então, para mim, eu vou tentar aqui puxar para o seguinte lado: o Lisca não é esse cara que está saindo aqui do Vasco. Na minha maneira de enxergar, sem estar lá no ambiente, com um pouco do meu feeling aqui, eu acredito que o Lisca se decepcionou demais com um grupo de jogadores do Vasco. Ele estava com muito tesão quando chegou, muito emocionado, batendo muito naquela tecla de que foram 30 anos para chegar no Vasco da Gama, e chegando ao Vasco, ele se deparou com um elenco que meio que estava ali no tanto faz como no tanto fez. O treinador, por melhor que ele seja, ele não entra em campo, não chuta, não dá passe, não faz cruzamento, não defende. Então, o trabalho dele pode aparecer sim, se ele trabalhar muito bem, for dedicado, tiver boas ideias, treinar bem o time. Mas os jogadores têm que estar comprometidos e eles que têm que resolver a parada lá dentro do gramado. Não se engane achando que treinador tem varinha de condão e ele sozinho vai resolver os problemas do Vasco. Até fazer um parêntese aqui, já até aproveito essa minha fala agora para falar do Fernando Diniz. Não achem que porque o Fernando Diniz chegou que agora vai mudar tudo no Vasco. Pode mudar? Pode, mas um treinador não tem varinha de condão. Então, estou curioso para ver algum pronunciamento, principalmente uma entrevista, e ver o Lisca comentando sobre essa passagem no Vasco. Acredito que a gente vai ter algumas revelações fortes daqui uns meses para frente, principalmente se o Vasco não retornar à Série A. Vocês lembram da entrevista super forte que o Ricardo Sapinto deu ao Globoesporte.com? Eu estou esperando alguma coisa nesse sentido. Quero te ouvir. O que vocês acham dessa situação toda do Lisca? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E bom, aproveitando, falando aí de treinador, o Guto Ferreira deu uma entrevista lá em São Paulo e revelou o porquê que não aceitou a proposta do Vasco. Achei muito interessante o depoimento do Guto Ferreira. Eu vou deixar aí com vocês. Mas antes, presta bastante atenção aqui. Tá rolando um sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Quer saber como é que se faz para concorrer? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar para o e-mail do canal, que está aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas
do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Você pode apostar no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil e Libertadores. O que não falta são opções. E lembrando que cada R$25 gera um cupom, fizer R$50 gera 2,75,3. Assim você tem mais dinheiro para apostar e também aumenta as suas chances de ganhar a camisa no sorteio. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês agora o Guto Ferreira dando os motivos pelo qual não aceitou a proposta do Vasco. Vascão da Gama cortou meu coração, Guto. Achei que você salvaria a pátria em São Januário. Para você ter uma base antes do seu boa noite, coloquei no meu Twitter assim, né? Guto Ferreira será o novo técnico do Vasco. Rapaz, o que eu ganhei de seguidor lá em São Januário. Todo mundo, mas como que você sabe? Eu falei, não, eu tenho certeza que ele vai aceitar o convite. Tudo bem, Guto? Seja muito bem-vindo ao Edmar Ferreira. Que prazer tê-lo no Pimba nos Esportes, Guto. Boa noite, Edmar. O prazer é meu. Boa noite, André Zaro. Boa noite, Guto. Prazeraço estar falando contigo também. Obrigado. Rapaz, o que deu? Realmente houve o convite do Vasco, você recusou, porque eu tava lendo, né? O UOL publicou que o Vasco te procurou e você recusou. Teve esse convite para você? Nós trabalhamos 15 meses, os últimos 15 meses, nós praticamente tivemos 5 vezes em Piracicaba, sendo que nenhuma delas nós ficamos mais do que um dia e meio. E é um momento bastante desgastante, né? A gente tem que botar a casa em ordem primeiro, dar uma equilibrada no mental para a gente retomar. A gente sabe como é que o nosso trabalho flui. A Série B, ela está muito curta, né? Então, a gente achou que não adianta a gente ir simplesmente por ser o Vasco. O Vasco é um grande clube e você tem que ir para acertar. Se você, nesse momento, a sua cabeça não está preparada para o desafio que é o Vasco e o tempo que você tem para encaixar o meu trabalho, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho que encaixa com 5, 6 rodadas a mais. Isso está praticamente terminando a Série B. Né? Então, depois que encaixa, é um trabalho que segue firme e vai crescendo. Mas ele demanda um tempo inicial. E esse tempo inicial, o Vasco não tem. Então, não adianta eu ir para lá e enganar o Vasco da Gama. Eu tenho que ir para realizar o trabalho, para dar certeza ao torcedor que eu vou conseguir cumprir aquilo que nós estamos tratando aqui com a direção. E bom, galera, para finalizar, o Vasco virou notícia no mundo. Ontem teve aquele episódio da invasão das principais torcidas organizadas do Vasco, lá em São Januário, na sala da presidência, tanto a Era Jovem quanto também a Força Jovem. E essa situação repercutiu na América do Sul. Não vou falar mundo afora porque não saiu na Europa e em outros continentes. Mas foi notícia principalmente na Argentina, através do Olé e da Tix Esporte, e também lá no Peru, no jornal La República. Vou deixar com vocês aí as repercussões e as manchetes. Ora, eu vejo que a torcida do Vasco super concorda com a invasão e com o protesto de ontem. A gente, como vascaíno, a gente entende o que ocorreu ontem. Mas falando aí de imagem, não é assim que o mundo enxerga. O mundo vai ter uma conotação diferente, de uma coisa voltada para o lado de uma baderna, de uma falta de controle e de zona do Vasco, pelo que acabou acontecendo ontem. Então, a gente vive esse paradoxo. Como torcedor do Vasco, acredito que a maioria gostou da situação e foi uma espécie de cobrança bem feita ali e a galera se sentiu representada. Mas comercialmente, falando da imagem do Vasco, isso para fora acaba surtindo um efeito, de certa forma, negativo. Quero te ouvir, o que você acha dessa situação? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ontem eu li para vocês a nota oficial da Força Jovem e agora eu vou ler para vocês a nota oficial da Ira Jovem comentando a situação de ontem. São Januário sempre foi sinônimo de estar em casa para todo torcedor vascaíno. Mas para Jorge Salgado e sua companhia, São Januário está longe de ser a nossa casa. Enquanto vocês têm medo de frequentar o que erguemos, nós nos orgulhamos de estar aqui.
Entramos em São Januário pacificamente com a presença da PM. Não encontramos absolutamente ninguém e assim lacramos a sala da presidência. Na pior fase da história, temos um presidente fantoche, um diretor de futebol fraco e soberbo e nenhuma medida sendo tomada por vocês que até meses atrás tinham a solução para o Vasco. Nós avisamos que a caça aos ratos ia começar e começou. Primeira divisão é obrigação, pelo Vasco, para o Vasco e com o Vasco. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Chegou a ter que dar essa moral, ajuda a gente bastante deixando o like. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de volta nós estamos juntos, valeu, fui!